Graça e paz. É com imenso prazer que nós estamos hoje aqui de novo para mais uma série de vídeos. E agradecer aos amados amigos e irmãos que têm nos prestigiado ouvindo essas mensagens. Hoje estaremos fazendo uma reflexão no livro de 2 Reis, capítulo 5, dos versos de 1 a 14. A Bíblia diz que um grande comandante, Naamã, procurou o profeta Eliseu para retirar uma enfermidade. Mas Deus está aqui não só para curar você de uma enfermidade, mas Deus tem sempre um ensinamento para nós. Muitas das enfermidades podem ser para o seu crescimento. Preste atenção nessa mensagem que há de ser explanada pelo reverendo Adnelson. E que Deus o abençoe. Amém. Como diz a palavra, todo ser que respire, louve ao Senhor. E diz assim, apenas essa fração do versículo 13. Levanta-te e ficará limpo. Ou melhor, lava-te e ficará limpo. Quebrantamento, requisito para a graça. Se você não se quebranta, você não consegue experimentar a graça de Deus. Esse texto é um texto muito conhecido. Fala de um grande comandante chamado Naamã e que procura o profeta Eliseu para tirar dele uma deficiência, uma doença que, não obstante tivesse ele prestígio, até mesmo riqueza, que ele era um homem rico, não lhe era possível estar livre de uma enfermidade. A enfermidade vem para todos, seja ele pobre ou rico. Mas Deus usa sempre essas questões para trazer algum ensinamento. Ele tinha os hábitos de sair com as tropas e todas as vezes que saía, porque a unção de Deus era na vida dele, ele era um homem próspero e ele conseguia suplantar os seus inimigos. Numa dessas vitórias sobre o povo inimigo, ele traz uma menina para dentro de casa. E esta menina era uma menina judia. E esta menina agora, estando na casa do seu Senhor, quando eu olho para esta menina e a sugestão que ela dá, o que me faz entender é que Naamã, não obstante fosse um grande comandante, ele era uma pessoa de boa índole. Porque muitas pessoas tinham cuidado com ele, inclusive no final, quando a gente vê uma orientação que ele recebe até daqueles que estavam junto com ele, a expressão que usa demonstra o carinho que tinham para com ele. Portanto, Naamã era um homem bom, mas a sua bondade não isentava ele da sua enfermidade. Deus tinha planos. Deus queria mostrar a sua glória.
mostrar naquele homem poderoso que ele não era capaz de vencer a si mesmo, não obstante vencesse outras pessoas. Muitas vezes algumas pessoas procuravam Jesus e tinham enfermidades, e Jesus olhando para ela dizia: essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus. Deus é glorificado através das nossas enfermidades também. Porque Deus quer operar maravilha quando nós nos quebrantamos. E a gente vai ver o que foi necessário acontecer no coração desse homem para que Deus operasse na vida dele o milagre, aquele desejo que ele tanto carregava dentro de si. E essa mulher teria dito à sua senhora: se o meu senhor conhecesse o profeta que está em Israel, a lepra dele seria curada. O homem se encheu de esperança. Eu tenho visto muitas pessoas em busca de cura aliançar-se a qualquer coisa que possibilite a cura. Esse homem buscou a cura em Deus. Mas Deus, antes de curá-lo, submeteu a prova. E ele precisava ser aprovado. Então esse homem veio ao profeta Eliseu. Quando as pessoas são de estirpe, quando as pessoas são da cúpula, quando as pessoas são da elite, o que ela espera? Ser recebida com as honrarias dos títulos que ela tem. As honras do título que ela tem. Esse homem então veio com toda a sua comitiva e ele imaginou que o profeta Eliseu, sairia a ele, o saudaria com todas as honras que ele era acostumado a ter, poria a mão sobre ele, e em nome do Senhor Jesus oraria e aquela lepra desapareceria. Essa era a expectativa do seu coração. Ele queria ser recebido com honra. Ele não era um homem qualquer. Ele era o comandante de um exército poderoso da Síria. No lugar disso, o profeta Eliseu manda o seu moço falar com ele. Isso é uma afronta. Eu venho para falar com o profeta, eu sou o comandante. E ele me manda falar um moço? E se não bastasse isso, o remédio que Eliseu passou para Naamã não interessou ele nadinha. Para que ele se curasse, então, o profeta submeteu a ele uma prova. Deus usou esse profeta para submetê-lo a uma prova. E disse a ele: vá ao Rio Jordão e banha-se 7 vezes. Isso também indignou grandemente a Naamã. Por que mandaria o profeta banhar-se no rio tão pardo, quando na sua terra tinha rios, o Abana e o Farfar, que era cristalino? Ora, então ele iria lá e naquele rio ele teria condição, inclusive, de se limpar. No Rio Jordão, na melhor das hipóteses, ele se contaminaria, porque era um rio não tão límpido. Então isso o indignou. Amados, quando eu fui buscar no Aurélio o que é indignação, é um sentimento de cólera despertado por uma ação indigna. Ele achou que a ação do profeta Eliseu era indigna, o que suscitou nele a ira, a cólera. Ele ficou muito chateado. O tema que nós falamos hoje, quebrantamento como requisito para a graça, se esse homem não tivesse se quebrantado, não teria visto a glória de Deus sobre a vida dele. Isso aplica-se a nós também. Se você, meu amado, não se quebrantar, jamais verá a glória de Deus na sua vida. Porque a Bíblia diz que aquele que for humilhado é que será exaltado. Quem pode se engrandecer diante do Todo-Poderoso? Então, o quebrantamento é o requisito fundamental para alcançar a graça. Esse homem queria alcançar uma graça, mas estava cheio de si, de poder. Mas a Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos. Enquanto a soberba estivesse no coração de Naamã, ele não poderia experimentar a graça que tanto almejava.
Diante dessa situação, diante desta humilhação de ser atendido por um moço, então ele resolveu voltar. Não foi bem sucedida a sua viagem, e ele teria levado coisas ricas, grandes somas, ouro, prata, e é desse jeito que esse homem me trata. Ele pegou o ouro e a prata dele e já ia de volta. Como eu disse no início, Naamã devia ser uma pessoa de bem. Porque quando eles estavam voltando, no versículo 13 ainda, quando chegaram ele e seus oficiais, lhe disseram, olha como disse os oficiais para ele: meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não faria? Sabe, querido, às vezes a gente quer fazer uma coisa muito grande para Deus. E aí a gente não consegue fazer porque a coisa é muito grande. E aí nós apresentamos as nossas escusas. Deus, eu queria fazer tanto para ti, mas eu não tenho condição, não pude fazer. Quando Deus está querendo que nós façamos coisas simples, aquilo que está no seu alcance de fazer, porque Deus é quem vai qualificar a sua oferta. E não é a qualidade que os homens atribuem que faz o diferencial diante de Deus. Então ele queria que aplicasse uma coisa difícil. Então aqueles oficiais chegaram para ele e disseram: meu pai, um jeito carinhoso. A gente só chama de pai que a gente gosta, né, Catherine? Meu pai, se lhe passasse o profeta uma coisa difícil, acaso não faria? E ele disse apenas uma coisa: vá e banhe-se, lava-te e ficará limpo. Não é tão simples fazer isso? Agora esse homem precisava descer do seu orgulho. E é uma outra prova de que esse homem era um homem de bem, que ele escutou a voz dos seus oficiais. Então ele foi, lavou-se e ficou limpo. Agora preste atenção. A ordem do profeta era que ele banhasse 7 vezes. Agora você imagina alguém que tem uma expectativa de ver uma cura e recomenda um rio que não é tão límpido assim, e o sujeito entra, sai, olha, a lepra está lá. Entra, sai, olha, a lepra está lá, nada mudou. Sabe, querido, às vezes Deus nos submete para ver até onde vai a nossa fé. Às vezes Deus faz uma promessa e você fica reclamando porque a promessa de Deus não chegou. Confia. O homem foi 7 vezes. Na 7ª vez ele viu a glória de Deus sendo manifesta na vida dele. Lava-te e ficará limpo. Esse foi o texto, não foi isso? Lava-te e ficará limpo. E é isso que eu quero falar para você nesta noite. Eu não sei qual é a lepra que está em você. Eu não sei qual é a dificuldade que você tem. Eu só não acredito que você não tenha dificuldade, porque eu também tenho as minhas. Todos têm. E o que Deus está dizendo para você nesta noite: lava-te e ficará limpo. Mas do que eu preciso me lavar, pastor? Talvez você me pergunte. Talvez do seu orgulho. Talvez da sua vida devassa. Você sabe do que você precisa lavar-se. E não tem outro jeito. Você só vai experimentar a graça de Deus na sua vida quando você se quebrantar. Quando você perceber que por mais que você tenha, por mais poderoso que você possa ser, isso não lhe coloca invulnerável aos intempéries dessa vida. Assim como falei do diácono Edson, que
A misericórdia de Deus e a graça de Deus foi sobre a vida dele, fazendo com que ele fosse restaurado dos 3 cânceres que teve. Está aqui, é um testemunho vivo disso. Tenho visto muitas pessoas que são poderosas e cheias de vigor, e que dizem que no seu vigor quer tributar isso a Deus, toda a sua energia. E depois começa a usar as suas energias em outras coisas que não é a adoração de Deus. E aí elas caem enfermas. E aí elas começam a negociar com Deus. Ah, Senhor, se tu me levantas desse leito eu vou te servir. E eu disse para ele, você estava antes de pé e não me serviu. O diácono Edson sempre foi um homem temente a Deus. Eu o levei muitas vezes para fazer quimioterapia. Eu ficava pior do que ele. Ele voltava arrasado e eu pior do que ele. Às vezes ele ficava naquela máquina ali, onde faz aquela troca de enfia aquelas coisas na veia, e eu olhava aquilo e começava a passar mal e saía de perto dele. E ele brincava comigo, você veio para me trazer você que passa mal? Mas em tempo nenhum eu vi esse homem blasfemar contra Deus. E ele dizia, eu estou na mão de Deus. Deus fará o que Ele quiser. E o que Deus queria era vê-lo aqui. Então a humildade, amados, é a chave para receber a graça de Deus. Se você se humilhar, se você se quebrantar, você vai ver a graça de Deus sobre a sua vida. Porque Deus resiste aos soberbos. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos faça ser pessoas conscientes de que toda a bênção só pode vir da mão dele. E que não vai cair uma folha sequer de uma árvore sem que ele permita. Nenhuma enfermidade te levará à morte se Deus não quiser. Que Deus seja louvado. Cumprimento a todos com a paz. Nós podemos ver a obediência nos leva a presentear curas inimagináveis. Seja você também obediente, que verás em tua vida grandes curas. E não se esqueça, todo dia 1º estamos postando novidade. Nos acompanhe, pois será bênção para a sua vida. Amém.